Eu, Tituba, Bruxa Negra de Salem. Capítulo 11. Eu olho para você, minha mulher, quebrada, por todos os anos que passamos juntos, e digo a mim mesmo que você não entende esse mundo de brancos entre os quais vivemos. Você abre exceções, acredita que alguns deles podem até ter alguma estima pela gente, gostar da gente. Você se engana. É preciso odiá-los sem distinção. Combina com você, John Indian, falar comigo assim. Você que é uma marionete na mão deles. Eu puxo esse fio, você puxa. Eu uso uma máscara, minha mulher desesperada, pintada nas cores que eles desejam. Olhos vermelhos arregalados? Sim, senhor. A boca beiçuda e violácea? Sim, senhor. Nariz achatado como um sapo? Ao seu dispor, senhores e senhoras. E atrás disso, eu sou livre, o John Indian. Eu via você se maravilhar com essa pequena Betsy, como se ela fosse uma bala de mel. E eu dizia para mim mesma, faça com que ela não se decepcione. Então você acha que ela não me amava? Nós somos negros, Tituba. O mundo inteiro está contra a gente. Eu me recolhi para perto de John Indian, pois as palavras que pronunciou eram muito cruéis. Por fim, balbuciei. E o que vai acontecer agora? Ele ponderou. Mais do que qualquer coisa, Samuel Parris está preocupado com que o rumor de que suas filhas estejam enfeitiçadas não se espalhe por Salem. Ele chamou o Dr. Griggs na esperança de que seja uma doença comum e ordinária. As coisas só vão dar errado se o infeliz do médico não conseguir curá-las. Eu gemi. John Indian, Betsy não pode estar doente. Eu a protegi de tudo. Ele me interrompeu. Aí é que está a desgraça. Você quis protegê-la. Ao contar os detalhes, inocentemente, eu acho... Para Abigail e a companhia das diabinhas, ela fez o veneno. Pobre, ela foi a primeira a ser envenenada. Eu me debulhei em lágrimas. John Indian não me consolou, dizendo ao contrário com voz rude. Lembra que você é filha de Abena? Essa frase fez com que eu me voltasse a mim um pouco. Pela clarabóia estreita, o dia entrava sujo como um pano de chão. Precisávamos levantar a atender ao cotidiano das coisas. Samuel Parris, já de pé, se preparava para ir à igreja, pois era dia de missa. Seu chapéu preto comia metade de sua testa, reduzindo sua face a um triângulo de linhas duras. Ele se virou para mim. Tituba, eu não acuso sem provas. Também reservo meu julgamento a mim. Mas, se amanhã Dr. Griggs concluir que é mesmo influência do maligno, eu vou te mostrar o homem que sou. Eu ri com desdém. O que o senhor chama de provas? Ele continuou olhando. Eu te farei confessar o que fez às minhas filhas, e vou te pegar pelo pescoço. Que bela fruta terão as árvores de Massachusetts. Nesse momento, a senhora Parris e suas duas filhas entraram no cômodo. Abigail segurava o livro de preces. Ela caiu primeiro e começou a urrar. Por um instante, Betsy permaneceu em pé, o rosto vermelho e hesitante. Me pareceu entre o afeto e o terror. E então caiu ao lado de Abigail. Era minha vez de urrar. Parem, parem! Vocês sabem bem, Betsy e Abigail, que eu nunca faria mal a vocês, principalmente a você, Betsy. Tudo o que eu queria era te fazer o bem. Samuel Parris veio para cima de mim. A força de sua raiva era tanta que estremeci e me curvei, como se ele tivesse me dado um tapa. Explique-se, você falou demais. O que fez a elas? Mais uma vez, fui salva pela tropa de vizinhos alertados, como no dia anterior, por todo o barulho. Eles formaram um círculo respeitoso e mudo de horror em torno das crianças, que continuaram com as convulsões mais indecentes. John Indian, que por sua vez tinha descido sem dizer uma palavra, foi pegar um balde de água na cozinha e jogou a água nas nossas pequenas dementes. Isso as acalmou. Elas se levantaram, pingando,
quase constritas. Em procissão, seguimos o caminho da igreja. O tumulto recomeçou na hora em que tomamos nosso lugar do banco de orações. John Indien tinha o hábito de entrar primeiro e eu em seguida, e assim a Sra. Parris e eu emoldurávamos as meninas. Quando chegou a vez de Abigail dar um passo à frente para se ajoelhar ao meu lado, ela parou, deu um pulo para trás, que a lançou ao corredor central e gritou: "Imagine o culto de domingo em Salem." Todos estavam lá. John Putman, o vendedor de rum, Thomas Putman, o sargento, a Anne, a sua esposa, Gail Corey, sua esposa, Marta, suas filhas e os maridos de suas filhas, Johanna Shibum, Nathaniel Ingersoll, John Proctor e Elizabeth, e outros, e ainda outros. Também reconheci os rostos com olhos brilhantes de excitação das meninas e adolescentes, companheiras das perigosas brincadeiras de Abigail e Betsy. Como elas queimavam de inveja de se atirar no chão também, atraindo os olhos de toda uma assembleia. Senti que elas não parariam até que também entrassem na dança. Desta vez, Abigail foi a única a se contorcer e provocar comoção. Betsy não a imitou. Depois de um tempo, ela se calou e ficou prostrada, os cabelos metade para fora do chapéu. John Indien se levantou, saiu do banco e a pegou em seus braços, levando-a para casa. O resto do culto se passou sem mais nenhum incidente. Confesso que sou ingênua. Eu estava convencida de que mesmo uma raça infame e criminosa poderia produzir indivíduos sensíveis e bons, como uma árvore atrofiada pode dar frutos generosos. Eu acreditava na feição de Betsy, temporariamente desgarrada sabe-se lá por quem, mas a qual eu não precisava me desesperar para reconquistar. Eu me aproveitei do momento em que a Sra. Parris desceu para responder a um bando de curiosos que deseja saber notícias das crianças antes de subir para seus aposentos. Ela estava sentada contra a janela, com os dedos imóveis sobre o papel de parede, e no pôr do sol sua face pequena estava impregnada de uma expressão que apertou meu coração. Com o barulho dos meus passos, ela ergueu a cabeça, e rapidamente sua boca se arredondou para deixar escapar um grito. Eu me apressei e tapei a sua boca com uma mão. Ela me mordeu de modo tão cruel que o sangue respingou e ficamos nos olhando até que lentamente uma poça escarlate se formou no assoalho. Eu disse do jeito mais gentil que pude, apesar da dor: "Betsy, quem te jogou contra mim?" Ela sacudiu a cabeça. Ninguém. Eu insisti: "Foi Abigail?" Ela continuou a sacudir a cabeça de modo cada vez mais convulsivo. Não. Elas só me disseram que o que tinham feito comigo era algo ruim. Eu disse no mesmo tom: "Por que você contou a elas? Eu não lhe disse que tudo deveria ser um segredo nosso? Eu não consegui. Todas essas coisas que você fez comigo. Mas eu não te expliquei que era para o seu bem?" Seu lábio superior se contorceu num sorriso feio, que expôs suas gengivas doentes. "Você fazer o bem? Você é uma negra, Tituba. Você só pode fazer o mal. Você é o mal." Essas palavras eu já as tinha ouvido ou lido uma substância nos olhares, mas nunca imaginei que elas cairiam de uma boca que me era tão querida. Fiquei sem voz. Betsy sibilou como uma mamba das ilhas. "Aquele banho que você me obrigou a tomar, o que tinha nele? O sangue de um recém-nascido que você matou por maldade?" Eu fiquei estarrecida. "O gato que você alimenta todas as manhãs, é ele, não é?" Comecei a chorar. "Quando você caminha pela floresta, é para se encontrar com elas, não? As outras, suas semelhantes, e dançar com elas, não é?" Eu procurava forças para sair do quarto. Atravessei a sala de jantar cheia de matronas animadas e falantes e me retirei para minha cozinha. Alguém tinha desaparecido com a tigela na qual eu contemplava os contornos do meu Barbados. Me sentei, enrijecida pela tristeza, em um banquinho. Enquanto eu estava sentada lá,
Comprimida sobre mim mesma, Mary Sibley veio me procurar. Sentia tão pouca simpatia por ela como pelo restante das mulheres da aldeia. No entanto, confesso que 1 ou 2 vezes ela falou comigo com bastante compaixão sobre o destino que os homens de pele branca traçaram para os negros. Ela me pegou pelo braço. Ouça, Tituba. Logo, a matilha de lobos se lançará sobre você. Te rasgará e se apressará em lamber os lábios antes que o sangue talhe e perca seu sabor. Você deve se defender e provar que essas crianças não estão enfeitiçadas. Fiquei surpresa e disse, desconfiando dessa solicitude inesperada. Adoraria ser capaz disso. Infelizmente, eu não conheço os meios. Ela baixou a voz. É a única que não sabe. É só fazer um bolo para elas. A diferença é que, em vez de misturar farinha com água, você vai misturar urina. Então, uma vez assado, no forno vai dar para elas comerem. Eu a interrompi. Senhora Sibley, apesar de todo o respeito que lhe devo, vá contar suas baboseiras longe de mim. Ela deu um giro em direção a John Indian, que entrava naquele exato momento. Ela sabe o que se faz com as bruxas? E eu estou me esforçando para ajudar, e ela ri na minha cara. John Indian se põe a olhar de um lado para o outro e diz numa voz chorosa. Sim, senhora Sibley, me ajude. Ajude a pobre Tituba e o pobre John Indian. Mas eu fiquei firme. Suas baboseiras, senhora Sibley, vá contá-las longe de mim. Ela saiu muito ofendida, seguida por John Indian, que em vão se esforçava em acalmá-la. Perto do fim do dia, aquelas que eu havia expulsado da minha cozinha entraram todas em fila. Todas. Anne Putman, Mary Walcott, Elizabeth Hubbard, Mary Warren, Mercy Lewis, Elizabeth Booth, Susanna Sheldon, Sarah Churchill, e eu compreendi que elas tinham vindo me insultar, que vinham para se fartar com o espetáculo do meu fracasso. Ah, ainda nem era o começo. Eu cairia muito mais baixo, eu me machucaria muito mais. E nessa feliz antecipação, seus olhos brilhavam com crueldade. Elas estavam ficando quase bonitas, com seus atributos disformes. Estavam ficando quase desejáveis. Mary Walcott com a bunda em forma de baú das Índias. Mary Warren com seus seios de pera murcha. Elizabeth Hubbard com seus dentes de pedra para fora da boca. Essa noite eu sonhei com Susanna Endicott e me lembrei das suas palavras. Viva ou morta, eu te perseguirei. Era essa sua vingança? Estaria morta ou enterrada no cemitério de Bridgetown. Sua casa teria sido vendida à melhor oferta e seus bens distribuídos aos pobres, como ela desejava? Então era essa sua vingança? John Indian voltava à casa do diácono Ingersoll. Minha cama estava vazia e fria, como a tumba onde me jogariam. Eu abri a cortina e vi a lua, sentada como uma amazona no meio do céu. Um lenço de nuvem se enrolou em seu pescoço, e o céu ao redor se tingiu. Eu tremi e fui deitar de novo. Um pouco antes da meia-noite, minha porta se abriu, e eu me encontrava em tal estado de excitação e angústia que pulei sentada sobre a cama. Era Samuel Parris. Ele não pronunciou uma palavra sequer e ficou em pé na penumbra, seus lábios tartamudeando preces que eu podia adivinhar. Durante um tempo que me pareceu infinito, sua silhueta longilínea permaneceu imóvel, escorada na parede. Depois ele se retirou do mesmo modo que veio, e eu podia jurar que tinha sonhado com ele também. Pela manhã, o sol acabou me tomando em suas mãos benfeitoras. Ele foi atencioso comigo. Ele me ofereceu um passeio pelas colinas do meu Barbados. Revi a cabana onde eu tinha passado dias felizes naquela solidão que só hoje me dou conta me fez tanto bem. Minha cabana não havia mudado, apenas um pouco mais bamba, apenas um pouco mais de limo. A macieira estava cheia de frutos. A cabaceira exibia cabaças redondas que lembravam o ventre de mulheres grávidas. O rio Ormonde cantava como um recém-nascido. Terra, terra perdida, nunca mais poderei te encontrar?
Essa e outras histórias você acompanha no canal Eu Lendo. Se inscreva e ative o sininho para acompanhar os novos capítulos. Até a próxima!